Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 7. Aos Hebreus, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 22, Epístola aos Hebreus, capítulo 7, leremos a partir do verso 22 até o versículo 28. E fala acerca de Jesus, dizendo: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. E na verdade, aqueles foram feitos os de Israel, os da tribo de Levi, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a velha aliança, aquela que Deus celebrou com Israel, através de Moisés, a quem ele revelou sua lei, fora uma aliança que se tornou caduca, não porque Deus não a pôde manter, mas porque o homem não atendeu às suas exigências. A Escritura mostra que o homem caído, com a sua natureza corrompida, não como Deus a fez, mas como ela passou a estar depois da queda de Adão, este homem não atende às exigências da lei moral de Deus. A Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que a lei tornou-se fraca para nos salvar, não por algo nela, mas por algo em nós. A lei é santa, justa e boa, diz o apóstolo, mas nós somos carnais, vendidos sob o pecado. De maneira que a lei que ordenava o que se fazer para que se pudesse viver diante de Deus, só nos serviu efetivamente como instrumento para diagnosticar a nossa condição de culpabilidade. Paulo diz aos Romanos capítulo 3 que o que veio pela lei foi o pleno conhecimento do pecado. E em Romanos 7,7 ele dá testemunho de sua experiência e diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. A lei, portanto, diagnosticou a condição do homem e assim preparou o homem para entender que ele precisava de um socorro vindo de fora, de um Salvador que não ele mesmo, que não ele próprio. A maior tragédia em Israel foram os fariseus terem achado que eram cumpridores satisfatoriamente da lei de Deus e que não precisavam de um Salvador espiritual, apenas um Messias para a elevação da nação de Israel. Eles, diante de Cristo, não queriam reconhecer o seu pecado, interpretaram a lei de maneira a fazê-la descer ao nível da experiência moral deles.
para que pudessem achar que a cumpriam. E uma das coisas que Jesus fez foi desmascará-los quanto a isso. Quando, por exemplo, disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu vos digo, quem se encolerizar contra o próximo, quem sentir ódio no coração, já é assassino, já o matou. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Quem olhar para uma mulher, atentar para ela de maneira ilícita, disse Jesus, já cometeu adultério. Jesus deu a correta interpretação da lei com todas as suas exigências. Jesus mostrou que a lei exigia uma devoção integral a Deus, que o amássemos de todo o coração, alma, força e entendimento, e que esse fosse um estado permanente no homem. Obviamente, nenhum homem atendeu a isso. Os patriarcas, por mais que sejam lembrados por sua fé, têm também os seus pecados registrados na Bíblia. Abraão, temeroso de que pudesse lhe acontecer algo, disse que sua esposa era irmã, e a expôs ao adultério. Não aconteceu porque Deus livrou. Teve um filho com H, a sua serva. Nós vemos o quanto Jacó cometeu erros, enganando o próprio pai. Vemos como Davi fracassou também, e tantos outros. Até mesmo nós temos os apóstolos na Bíblia expostos, em dado momento entre eles disputando quem seria o maior. Em outro momento, Pedro dizendo a Jesus que tivesse pena de si mesmo e não fosse à cruz, e Jesus dizendo: para trás de mim, Satanás. Os discípulos o abandonaram, Pedro o negou. Paulo repreendeu Pedro aos Gálatas por covardia. E Paulo, uma vez, chamou o sacerdote, a autoridade judaica, de parede branqueada. E quando viu tratar-se do sacerdote, lembrou o mandamento para respeitar a autoridade e pediu desculpas. A Bíblia mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Nós não temos liberdade hermenêutica para entender que mais alguém além de Jesus Cristo teve esta perfeição, essa condição de pureza. E se outro houvesse, poderia ter sido este outro a morrer por nós na cruz. A Escritura diz, irmãos, que só Jesus Cristo atendeu a esta exigência. Aqui em Hebreus 7:26 diz: porque nos convinha, era necessário. Se era necessário, estava ausente alguém que pudesse preencher este requisito. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus Cristo, para não herdar, enquanto homem, o legado da queda de Adão, para não estar sob a sentença de juízo e maldição que veio sobre a humanidade depois da queda de Adão, teve um nascimento físico sobrenatural. O Espírito Santo lhe gerou um corpo. No interior do ventre de Maria, houve uma concepção sobrenatural, para que ele não estivesse neste encadeamento que estava sob maldição. O anjo disse que no seu modo de nascer ele já era separado. O ente, disse o anjo a Maria, que está em ti é santo, é separado. Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, veio em inocência, como Adão no princípio, quando foi criado por Deus. Foi tentado, mas não pecou. Nascido debaixo da lei, diz Paulo aos Gálatas, ele veio para resgatar os que estavam debaixo dela. O Pai disse sobre Jesus, em mais de uma oportunidade: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E até os homens Jesus deixou emudecidos, quando ele disse: quem dentre vós me convence de pecado?
Ele, portanto, feito homem, o Verbo encarnado, foi justo, perfeito, cumpridor de tudo o que a velha aliança moralmente exigia, o que a lei de Deus exigia. Mas Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar de debaixo da lei, nos tirar da condição sob uma aliança que não poderíamos cumprir e nos colocar debaixo de uma nova aliança. E é isso que diz o texto em Hebreus 7:22. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. O que é um fiador? É alguém que paga o que o devedor não pagou. Jesus, portanto, é aquele que paga o que nós não podemos pagar. Ele é o fiador. Nós estávamos endividados para com Deus, não podíamos pagar, Ele o fez. Enquanto o homem justo pôde morrer pelos injustos, enquanto Deus, Ele pôde fazer desse seu sacrifício, um sacrifício de valor infinito e inesgotável, porque tudo aquilo em que Deus está envolvido ganha condição de eternidade, de valor, de infinitude, de valor. Ele, portanto, nos representou lá na cruz, morreu em nosso lugar, entregou-se como sacrifício pela nossa culpa, para a expiação da nossa culpa, e tornou-se o fiador. A linguagem de Jesus muitas vezes era essa, de pagamento. O Filho do Homem não veio para ser servido, vocês não têm o que me oferecer, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio pagar o preço da redenção, é o fiador. E aqui nós damos destaque à sua morte. A sua morte expiatória, substitutiva, vicária, lá na cruz do Calvário, evento perfeito, completo, evidenciado nas palavras de Jesus: Pai, está consumado. Na reação que a este brado ocorreu no templo, o véu que no templo judaico separava o homem de Deus simbolicamente, rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, o sol escureceu, e o soldado próximo disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ali, como dizem Colossenses, foi cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Ali nós temos remissão de pecados pelo seu sangue. Ali foi feita a propiciação, que é recebida pela fé dos que creem no seu sacrifício. Ali a ira de Deus é aplacada, a justiça é satisfeita, ali há perdão, ali há redenção na cruz do Calvário. Esse sacrifício, irmãos, é um sacrifício perfeito. O versículo de número 27 diz que Jesus não era como os sacerdotes do velho pacto, que ofereciam sacrifícios em contínuo, mas o que ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 10, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no versículo 12: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. 3 palavras fortes aqui. Ele ofereceu um único sacrifício, um só, para sempre, de valor eterno, e agora ele está assentado à destra de Deus. O sacerdote, depois da oferenda de um sacrifício, sentava-se, indicando conclusão. Jesus não está na cruz morrendo, está assentado à destra de Deus. E o verso 14 diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por isso nós não acreditamos em qualquer cerimônia que tenha a pretensão de repetir, ou para alguns renovar, ou para outros atualizar, ou para outros prorrogar os efeitos da cruz.
como se o que recebêssemos através da cruz fosse algo de duração limitada e precisasse de uma renovação, de uma atualização, de uma continuidade. O tempo todo o autor da carta aos Hebreus está mostrando, por contraste com o que os sacerdotes judaicos faziam, que isso não acontece. E aqui está dizendo que com um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. Ele não aperfeiçoou até o próximo ato de renovação deste sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A mensagem do Evangelho é chamada de mensagem da cruz, palavra da cruz, loucura da cruz, por estar centrada neste evento. Paulo diz que a loucura da cruz, a palavra da cruz que pregamos, é loucura para os ímpios. Ele usa essa denominação ironicamente, porque para os incrédulos é loucura, mas ele diz, para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aprove a Deus, diz ele, salvar os crentes pela loucura da pregação. O que os homens deste mundo consideram loucura, que a salvação seja pela morte do Filho de Deus encarnado, é na verdade a sabedoria de Deus, é o plano divino. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz assim aos de Corinto: nada quis eu saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O conteúdo da minha mensagem é breve, é simples. Eu apresento Cristo, o Cristo que foi crucificado por vocês. É o coração do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é complexa. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Anunciamos algo que aconteceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cristo puro e santo levou os nossos pecados sobre si, em seu corpo ao madeiro, deixou-se traspassar, verteu o seu sangue, fez um sacrifício perfeito, rasgou o véu que nos separava de Deus, abriu a porta, abriu o caminho. Ele é único e todo suficiente Salvador. Essa é a nossa mensagem. Jesus é o fiador, é o que paga o que nós não conseguimos pagar. Mas eu vou trazer uma problematização para o que eu estou dizendo. Paulo diz: nada quis saber entre vós senão Cristo e esse crucificado. Paulo chama a mensagem de loucura da cruz. Eu tenho dito que somos salvos através da obra de Jesus Cristo na cruz. Mas há passagens da Bíblia que também falam da necessidade da ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Vamos ver algumas dessas passagens. Lá em Romanos, no capítulo de número 4, verso 25, fala de Jesus assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Lá em Coríntios, capítulo de número 15, 1 aos Coríntios 15, é dito no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E em Romanos capítulo 10, nós vemos como a ressurreição tem que ser crida, o Cristo ressurreto tem que ser crido para a salvação. Romanos 10 é tão esclarecedor essa passagem que eu vou começar lá de cima, no versículo 3. Fala dos judeus dizendo assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, os judeus acharam que poderiam ser justificados pela lei, a seu próprio modo interpretada, reduzindo o grau de exigência da lei à condição moral que poderiam viver. E assim eles não se sujeitaram ao modo como Deus escolheu justificar o homem, que é através da obra de Cristo e da fé. Eles não conheceram a justiça de Deus que se apresenta no Evangelho e procuraram estabelecer a sua própria.
e assim não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí o verso 4 diz: porque o fim da lei, o objetivo da lei é Cristo. A lei é para diagnosticar nossa culpa e pecado e mostrar que a salvação deve vir de fora, para gerar esperança pelo Evangelho. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que temos diante de Deus não é nossa, é a de Cristo. Está ligada a quem Jesus Cristo é. E segue o texto: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Note, a maneira que o homem poderia ser justo pela lei seria fazendo o que ela diz, o que nenhum homem fez perfeitamente. Aí ele segue: mas a justiça que é pela fé, o modo de Deus nos justificar possível, que é através da fé em Cristo, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. A justiça que é pela fé, a justificação do homem diante de Deus que é pela fé, não depende do que o homem faz. Por isso ela não pergunta: como é que a gente vai fazer para trazer Jesus? Ou depois que ele morrer, como é que vamos fazer para trazê-lo de volta pela ressurreição? Nossa fé não faz isso. A lei de Moisés dizia: era preciso fazer para viver, mas a justiça do Evangelho, a justificação do crente diante de Deus, que é pela fé como prometida no Evangelho, não traz para a fé o ônus de fabricar coisas. A fé que temos não é uma fé que faz especulações sobre como fazer algo, trazer Jesus de cima, trazê-lo depois de morto à ressurreição. Isso já foi feito. A nossa fé descansa no ato consumado. Nossa fé confia no que já aconteceu. E os versículos 8 e 9 trazem o seguinte: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem gente que imagina que fé é uma relação institucional, é você peregrinar dentro de ritos eclesiásticos da igreja. A fé é algo que tem a ver com um progresso ascensional, em esforço, em cerimônias, em ritos. Mas a fé de que a Bíblia fala é uma confiança pessoal em Jesus, como a de uma criança. Jesus disse ao paralítico que foi trazido do telhado até ele, ao ver que ele tinha fé para ser salvo, Jesus disse: perdoados-te são os teus pecados. Jesus disse ao malfeitor que se arrependeu na última hora: hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus disse à mulher encontrada em adultério que se arrependeu e creu nele: eu não te condeno, vai, liberta, vai e não peques mais. Jesus curava um enfermo e imediatamente dizia: a tua fé te salvou. Naquele caso, salvou da enfermidade. A fé é uma confiança em Jesus, que recebe imediatamente aquilo que invoca. A palavra da fé não está longe, ela está próxima. Você não tem que chamar Jesus do céu, nem trazê-lo para a ressurreição, isso ele já fez. Você tem que confessá-lo. E na Bíblia, confessar não é falar da boca para fora. Essa expressão envolve um compromisso, uma confiança, pela qual alguém confessando a Jesus como Senhor, está entregando sua vida a Ele como servo. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres, note que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, serás salvo. Então, por todas estas passagens, nós estamos vendo que a ressurreição está ligada à nossa salvação. Quando Paulo fala da segurança que o crente tem de sua salvação, ele fala de três coisas: a morte de Jesus, sua ressurreição, a ascensão aos céus e intercessão. Na verdade, quatro, se eu dividir. Romanos 8, versículos 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Quem pode condenar aquele a quem Deus justifica? Pois é Cristo quem morreu. A nossa segurança está aqui. Foi Jesus que morreu por nós. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Nossa segurança, de acordo com Paulo aqui, está ligada à morte, ressurreição, à ascensão de Jesus e sua intercessão contínua junto ao Pai a nosso favor. Como conciliar passagens que falam da salvação apenas em função da morte e estas outras passagens que colocam a ressurreição como condição sine qua non para a nossa salvação? Meus amados irmãos, vamos procurar entender isto nessa noite. Em primeiro lugar, é bom que se diga que antes de Jesus ir à cruz, ele viveu uma vida humana, sujeito a tentações, mas sem pecado. Se o objetivo fosse só ele morrer, ele teria vindo adulto, como Adão foi criado adulto, pelas mãos de Deus, e teria ido direto para a cruz. Mas Jesus fez um percurso do crescimento, do desenvolvimento. Nós o vemos sendo tentado por Satanás no deserto. Nós vemos os fariseus tentando pô-lo à prova. Jesus, portanto, viveu uma vida de retidão e de obediência enquanto homem antes de ir à cruz. Para quê? Para que aquela vida de retidão e obediência fosse creditada a nós que nele confiamos. A salvação é mais do que ser perdoado, irmão. É mais do que ter os pecados remitidos. Na verdade, na cruz os meus pecados foram levados e pagos, mas a vida reta de Jesus é imputada ao crente. Deus vai olhar para o crente com a justiça de Jesus, com a vida de Jesus Cristo perfeita. Ele vai olhar para nós com o amor que ele tem ao seu Filho. Na cruz houve uma permuta. Jesus leva os nossos pecados, nós levamos a vida que ele viveu. Ela é contabilizada como se a tivéssemos vivido, assim como os nossos pecados foram contabilizados em Cristo na cruz, como se ele os tivesse praticado. Como dizia John Stott, Jesus não tem nenhum pecado senão o nosso, e nós não temos nenhuma justiça senão a dele. Somos justificados pela sua obediência, mais do que perdoados, somos declarados justos no tribunal de Deus. Por isso podemos orar ao Pai em nome de Jesus, quer dizer, como se fôssemos Jesus. Por isso temos o Espírito de adoção que clama Abba, Pai. Abba era o termo aramaico usado por Jesus para se referir ao Pai, indica não apenas a palavra Pai, mas Pai num sentido íntimo. Fomos colocados nessa posição que é a de Cristo, através da fé bíblica na sua bendita pessoa. Porém, entendam, quando Jesus morre na cruz, ele leva os nossos pecados e ele se desveste da sua justiça. Ela está disponível para que seja nossa, e os nossos pecados estão sobre ele. Mas como é que essa vida reta de Jesus, essa justiça, fruto de sua vida de obediência, pode ser apropriada por nós? Onde é que ela está? Aonde é que eu a encontro? Se Jesus colocou-a fora de si para tomar os nossos pecados e a pôs disponível para os que creem, aonde aqueles que creem vão achá-la? E aí onde entra a ressurreição. Jesus ressuscitou para retomar a sua justiça, aquela sua condição pela qual o Pai disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Na cruz ele venceu os nossos pecados, e ao ressuscitar ele retoma o que era seu, a sua justiça, e nós vamos encontrar essa justiça agora nele, nos unindo ao Cristo ressurreto. A justiça está nele. Que coisa interessante, irmãos.
Lá na cruz os nossos pecados não foram lançados no ar, foram lançados numa pessoa. Jesus se identificou conosco, nos incluiu nele, morreu a nossa morte, para que nós agora alcancemos a sua justiça. A sua justiça não seja atribuída, nós temos que estar associados a ele também, identificados com ele. Essa justiça não é encontrada no ar, é encontrada nele. Ele a retomou quando ressuscitou, e unidos a ele é que nós somos justificados, de maneira que somos salvos porque ele morreu. Foi na morte que ele disponibilizou sua justiça para nós. Foi na morte que ele levou os nossos pecados e nos obteve a remissão de pecados. Mas é ele ressuscitando, encontrando o ressuscitado, que nós vamos encontrar a sua justiça. O crente é representado na Bíblia como alguém que está em Cristo. Estando nele, nós estamos na justiça dele. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De certa maneira, Jesus foi justificado também. Ele foi justificado não com justiça alheia, com a sua. Na cruz ele levou os nossos pecados, sua justiça foi posta de lado. Mas o Pai lhe devolveu sua justiça ao trazê-lo novamente dentre os mortos. Na ressurreição o Pai testifica que aceita o sacrifício do Filho e o traz de volta com a sua justiça, para que ela também seja nossa, unidos nós a Ele. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, nós temos essa passagem onde o servo sofredor, o Messias, é uma profecia, diz assim, verso 8: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Jesus aqui está falando que ele vai ser justificado, ele está morrendo, mas ele está dizendo que está perto dele aquele que o justifica, aquele que vai lhe devolver a sua justiça. E esta linguagem que aqui é atribuída a Jesus, Paulo aos Romanos coloca na nossa boca. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica, quem os condenará? Ou seja, ligados a Cristo, justificados na sua justiça, nós podemos dizer, como ele diz aqui, que ele pela ressurreição seria justificado. Nós temos lá em Romanos uma passagem interessante sobre isso. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Enquanto o homem, Jesus descende de Davi segundo a carne. Mas o verso 4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Lá na cruz, ele levava os nossos pecados, mas o Pai declarou Filho seu, perfeito, na ressurreição, segundo o Espírito de santidade. A ressurreição é colocada aqui como uma declaração, um ato formal de Deus, pelo qual ele justifica o Filho. É interessante que quando Paulo foi preso, lá no livro de Atos, e ele revelou que era romano e que havia uma impropriedade naquela sua prisão, não lhe fora respeitada a cidadania romana, Paulo, então, quando vai ser solto pelos carcereiros, ele diz assim: não chame os magistrados, eles me prenderam formalmente, eu quero que eles me liberem formalmente. Ou seja, se vocês me liberarem, parece que eu fugi, parece que eu tive um favor. Como eles me prenderam inadequadamente, eu quero que eles formalmente venham me liberar, para que todos publicamente saibam que isso foi uma impropriedade. Lá, irmãos, na cruz, Jesus foi sentenciado pelos nossos pecados, mas os pagou, para que o mundo soubesse que ele pagou e que agora ele está
com a sua justiça novamente, o Pai deveria ter este ato formal que fez, de ressuscitá-lo. Ali ele foi declarado Filho de Deus, foi declarado vencedor, foi declarado cumpridor do plano divino. Por isso a Bíblia diz que quando Jesus aparecer a segunda vez, ele aparecerá sem pecado, ele aparecerá a nós na sua própria justiça, na sua vida de perfeição. Lá em Hebreus a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 9, verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado. Ele não tem mais o nosso pecado, ele pagou na cruz, aos que o esperam para a salvação. Jesus, portanto, meus irmãos, retoma a sua justiça para que, unidos a ele, nós também sejamos considerados conforme a sua justiça. A Bíblia mostra que Deus olha para nós em Cristo, conforme Cristo está agora, ressuscitado. Carta aos Efésios, capítulo 2, a Bíblia diz assim, versículo 5 em diante: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mortos espiritualmente, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Jesus ressuscitou, para Deus nós ressuscitamos com ele, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Note, para Deus nós estamos lá onde Jesus está, sentados. Deus nos olha através de Jesus, Deus nos vê como crentes através de Jesus. Essa é a ideia bíblica de justificação. A segurança da nossa salvação é tão maravilhosa, irmãos, que vejam só, quando Jesus vai à cruz, ele faz mais do que qualquer homem precisaria fazer. Os homens, como criados por Deus, precisariam cumprir a lei, ninguém cumpriu, Jesus cumpriu. Mas quando ele escolhe morrer por nós para cumprir o plano de Deus para a nossa redenção, ele pratica um ato que os teólogos chamam de superrogatório. Ele faz mais do que é dever de um homem, ele faz mais do que alguém precisava fazer. Por isso que lá na carta aos Filipenses diz: ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Jesus, portanto, fez mais do que um homem precisaria fazer para estar em paz com Deus, e toda essa abundância de méritos é atribuída ao crente. Por isso que a Bíblia mostra sempre que o estrago do pecado é bem menor do que aquilo que temos por graça. Porque aquilo que vem por graça é mais do que nós precisaríamos ter feito. É como se ele tivesse pago uma dívida a mais, tivesse pago além do que precisava, e tudo isso colocado na conta daquele que se arrependeu de seus pecados e creu nele. Veja o que a Escritura diz em Romanos 5. Veja como a grande ênfase está na abundância da graça de Deus. Aos Romanos 5 diz assim a Bíblia, versículo 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, a ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, é só Jesus, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Note, muito mais do que o estrago que o pecado fez a graça. Ela abunda sobre os crentes, mas note que ela é de um só. Essa dádiva da graça, é em Jesus que nós a encontramos. No verso 17 diz: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O verso 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, a cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E no verso de número 20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é maior. Jesus pagou mais do que era devido,
foi mais obediente do que qualquer homem precisaria ter sido, e todo este prazer que o Pai tem nele, agora tem no crente que está nele. Por isso, irmãos, que nós como crentes não aceitamos indulgências humanas, institucionais, nem indulgências pagas, nem indulgências em função de cerimônias, nem indulgências advindas de penitência, nem proveniente do tempo passado no purgatório. Algumas pessoas dizem: não, penitências, purgatório não expiam penalidades eternas como o inferno, só penas temporais. Ou seja, aquela pessoa pelos seus pecados deveria passar um tempo aqui em vida pagando, e aí ela só vai pagar lá. Isso não interessa, irmãos. A Bíblia diz: nenhuma condenação há. A palavra lá, condenação, não é a sentença condenatória, não, é a pena. Nenhuma pena há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu disser que preciso de penitência para chegar ao perdão, preciso do purgatório para entrar no céu, então tem alguma coisa que tem que ser satisfeita por mim antes. Mas Jesus fez o suficiente, excede a graça. Quando nós pecamos como crentes, somos corrigidos pelo Senhor. Mas não confundam disciplina com pena temporal. Quando Deus disciplina os seus filhos, essa disciplina termina quando eles se arrependem, independente da gravidade do pecado. Uma pena não, seria mensurada pela gravidade do pecado, mas Deus disciplina-nos para levar-nos ao arrependimento. Tem um objetivo, não é nos punir, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E alguém diz assim: pastor, e se um crente morrer em estado de disciplina espiritual, com alguma coisa ainda que ele não teve tempo de enxergar, ele vai para o céu, irmãos? Porque quando ele morre, ele se desassocia do corpo, que é o que o une à linhagem adâmica. Qualquer coisa que ainda o prejudicava espiritualmente cessa com a morte. Quando o seu espírito se desembaraça do corpo, tudo se torna lúcido, a vontade de Deus se torna lúcido. Ele, no tribunal de galardões de Deus, vai perder alguma coisa que nós não sabemos o que é, mas ele não vai ter punição. Nenhuma condenação há, nenhuma punição há para os que estão em Cristo Jesus. Só a correção do Pai que ama o seu Filho. A Escritura mostra esse excesso de méritos que há a favor do crente em Jesus. A Bíblia procura explicar essa relação entre morte e ressurreição de Jesus a partir das figuras da lei mosaica. Lá no Velho Testamento, o sacerdote entrava no templo uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo, sacrifício de animais. Ele oferecia por ele, porque ele era pecador, e pelos do povo. A Bíblia diz que aqueles sacrifícios não poderiam garantir perdão de pecados. Sangue de touros e de bodes não pode garantir perdão de pecados. Que aquele sacerdócio era imperfeito, porque aqueles sacerdotes morriam, repetiam os seus sacrifícios, então eles não davam o resultado definitivo. Eram ilustrações do que Jesus Cristo viria a fazer. Mas Jesus Cristo, que morreu na cruz e tornou-se o sacrifício vicário, ressuscitou para entrar no santuário celeste com o seu próprio sangue. Ele é o sacrifício e ele também é o sacerdote. Em Hebreus 9, versículos de número 11 e 12, diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de touros e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus entrou no santuário celeste com o seu próprio sangue, para oferecer o sacrifício ao Pai. Ele nos salva através do sacrifício, mas ele tinha que ressuscitar para apresentá-lo, na linguagem da Bíblia, no santuário celeste. Então o texto que nós lemos no começo quer mostrar duas coisas. Jesus é o fiador, é o que paga a dívida, é o que morre na cruz por nós. E Jesus é o nosso representante legal.
ele comparece diante de Deus a nosso favor. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E voltemos agora ao texto do início, Hebreus 7, a partir do 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Ele é o que pagou o que nós não pagamos. E na verdade aqueles, os sacerdotes judaicos, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Não se mantinham no ofício, morriam. Eram sucedidos pelos seguintes. Mas este que é Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Em nenhum lugar da Bíblia, irmãos, um pastor é chamado de sacerdote. Jesus é o sacerdote que ofereceu o sacrifício único e perfeito. O que a Bíblia diz é que, no sentido simbólico, todos os crentes são sacerdotes. Pedro diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas não para oferecer sacrifícios expiatórios, e sim para oferecer ações de graças. O sacrifício, diz lá no final da carta aos Hebreus, que nós oferecemos a Deus agora é o fruto dos nossos lábios, é a gratidão, é o louvor, é a adoração. Mas um sacrifício expiatório, só Jesus. Ele não tem companheiros. Os sumos sacerdotes judaicos tinham vários outros, como diz aqui, eram em grande número, tinham vários assessores. Jesus é um sacerdote sem assessores. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Aí o verso 25 diz: portanto pode também salvar perfeitamente. Ele, o Cristo ressurreto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei de Moisés constitui sumos sacerdotes a homens fracos, homens que morrem. Mas a palavra do juramento, que é o Evangelho, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Ele não apenas fez um sacrifício perfeito, ele é o perfeito sacerdote. A ênfase da Bíblia, irmãos, é que nós temos tudo nele. O texto que eu li de Romanos 5 diz: por um só ato de justiça, por um só ato. A Escritura mostra que nossa salvação está na pessoa de Jesus e na sua obra na cruz. Por isso Paulo diz: nada quis saber entre vós senão Cristo que está vivo, mas é aquele que foi crucificado. Na sua crucificação ele nos obteve uma eterna redenção, e ele está vivo para nos salvar. Ele está vivo para nos salvar. Se ele tivesse ficado morto na cruz, sua justiça seria encontrada onde? Ele teria se despojado dela, onde ela estaria? Boiando nas nuvens para ser encontrada por alguém? E ainda que nós encontrássemos essa justiça sem Cristo, ela seria apenas uma coisa. Mas a salvação não é uma coisa, é alguém. A nossa justiça não é apenas a justiça de Cristo, a nossa justiça é Cristo. Nele somos justos. O que nós queremos não é uma coisa que Jesus dá, o que nós queremos é Ele. O que nós queremos é estar unidos a Ele, é sermos um só espírito com Ele. O que queremos é Ele ser o cabeça e nós o corpo. Ele ser a pedra fundamental e nós os tijolos do edifício. O que nós queremos é que Ele esteja em nós e nós estejamos nele. A esperança do crente não é o céu como um lugar, é Cristo que está lá. Por isso Paulo disse: o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Por isso Estevão, apedrejado, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele é a nossa justiça.
Receber a justiça é recebê-lo. 1 Coríntios 1:30 diz: Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa justiça. Quando Simeão tomou o menino Jesus nos braços, ele que tinha recebido a promessa de que não morreria antes de ver o Salvador, e ele teve a revelação de quem era Jesus, ele disse: Senhor, leva-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Note, ele não disse viram o Salvador, viram a salvação. A salvação é Jesus. A salvação é Jesus, não é uma coisa de Jesus, é Ele. A Bíblia não fala de receber de Jesus, fala de receber a Jesus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso nós não convidamos simplesmente pessoas para obterem a remissão de pecados, para passarem por uma cerimônia, mas para se unirem a Cristo. Tudo que você não tem, Jesus Cristo tem. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Na carta aos Colossenses diz: nós somos perfeitos nele. O que nós queremos é Jesus, é a vida dele em nós. A Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em nós mesmos não habita bem algum. Unidos a Ele, nós temos vitória contra o pecado. Nós somos olhados por Deus de outra forma. Nós temos a remissão das nossas transgressões. Nós temos a certeza da vida eterna. Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Ninguém espere receber alguma coisa de Jesus, se despedir dele e ir embora. Tem gente que pensa assim: os crentes pregam que a salvação é só pela fé. Então a pessoa vai lá na frente e diz que acreditou em Jesus, continua vivendo sua vida e está salva. Nunca dizemos isso. Nunca afirmamos isso. Porque a fé pela qual somos salvos é a fé que recebe Jesus. Aquele que recebe Jesus não se despede dele, mas o ouvirá dizer: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. A nossa confiança é que Ele está intercedendo sempre por nós, é que Ele é o nosso amigo mais chegado que o irmão, é que Ele nunca vai nos desamparar. Jesus, irmãos, é o tesouro escondido, é a pérola de grande valor. Jesus é o desejado das nações, é o amado de nossa alma, como diz Cantares, é aquele que é totalmente desejável. A vida cristã não é um segmento de um guia de conduta. Paulo diz: agora o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viver como crente é dizer como Paulo: agora eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu não me incomodaria de ir para o inferno se Jesus fosse comigo. O inferno deixaria de ser inferno, e se ele estivesse ausente do céu, o céu deixaria de ser céu. Jesus é o próprio dom de Deus para nós. Por isso ele dizia: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim, beba em mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É Ele, é Jesus. Vamos ficar de pé.